Vamos lá, pessoal, voltamos. Pessoal, então na última aula nós publicamos uma versão do fluxo. Depois eu mostrei para vocês como o fluxo fica na versão que o usuário vai preencher esse fluxo dentro do Webflow. E depois eu mostrei para vocês como isso cai dentro de uma caixa do eDocs. Digamos que você fosse fazer uma apresentação para quem é responsável pelo fluxo. E essa pessoa fizesse algumas observações sobre o fluxo que você criou no Webflow. E nesse caso concreto desse edital, o que eu fiz no fluxo foi o seguinte, foi incluir 3 arquivos para esse fluxo. Só que, pessoal, nesse fluxo, se a gente for ler o edital, a gente vai ver que existem mais arquivos que precisam ser enviados. Então, digamos que o responsável, quando analisou a primeira versão que eu fiz do fluxo, fizesse algumas observações com base nesse ato de convocação. E tem um item lá no ato de convocação que ele diz o seguinte, que os arquivos que precisam ser anexados são esses daqui. Ficha de inscrição, currículo, diploma, pós-graduação, experiência profissional, qualificação profissional e o laudo médico. Então eu só coloquei esses 3 e o cara viu que tinha uma falha e pediu para eu complementar, para que eu coloque todos os arquivos. Além disso, digamos que ele tenha feito outras observações e eu vou lá e anoto todas as observações que o responsável passou para mim, para que eu possa fazer as futuras correções dentro desse fluxo. Deixa eu mostrar para vocês o que ele me pediu. Portanto, quando eu apresentei o fluxo para ele, ele chegou e disse, Davi, você removeu o cabeçalho. Não, tem que ter o cabeçalho sim. Além disso, tem que ter todos os arquivos e você só colocou os 3 primeiros. Corrige isso aqui também, inclua esses outros arquivos. Além disso, tem alguns arquivos que são obrigatórios. E a forma que você construiu o fluxo, eles não são obrigatórios. E tem mais uma coisinha para você fazer. O laudo médico é apenas quando o candidato se declarar como PCD. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar no Webflow. Vamos modificar o fluxo e incluir esses novos requisitos que foram solicitados. Vamos lá voltar para o Webflow. Então, na parte admin do Webflow, eu já estou com a segunda versão. A segunda versão não foi publicada ainda. Se ela não foi publicada, significa que eu posso alterar essa versão. Para eu alterar, basta eu clicar aqui em formulário e começar a fazer as modificações que eu quero. Ele disse que os campos dos arquivos, desses arquivos aqui, ficha de inscrição, currículo atualizado e diploma, que eles precisam ser obrigatórios. E é bem simples fazer isso no Webflow. Basta você clicar na configuração do campo, ir em validação de dados. Olha aqui em cima, pessoal, é a segunda aba, tá? A gente só trabalhou com a primeira aba. Então, na segunda aba de validação de dados, eu consigo marcar como obrigatório. Pessoal, atenção que essas configurações dos campos, elas mudam de acordo com o campo que você escolher. Eu estou usando um campo de um arquivo PDF. Se fosse um outro campo, poderia ter outras opções aqui. Perceba que na pré-visualização desse arquivo, está aparecendo um asterístico aqui no final, indicando que agora ele é um campo obrigatório. Se eu tirar essa marcação, desaparece daqui o asterístico. Vou marcar novamente e vou clicar em salvar. Vamos fazer isso para os outros arquivos. Configuração,
validação de dados. Vou marcar como obrigatório para que esse arquivo, que é o currículo atualizado, seja obrigatório na hora do envio. Vou clicar em salvar alterações e pronto. Vamos para o próximo. Diploma. Configurações do diploma. Validação de dados. Campo obrigatório. E vamos salvar as alterações. Lembrando, pessoal, que quando você clica em salvar, não salvou o fluxo todo ainda. Você tem que apertar ou Ctrl B para salvar tudo, ou então clicar em salvar definição de formulário e depois fechar aqui a tela e clicar nesse botão salvar. É óbvio que é muito mais fácil simplesmente clicar Ctrl B. Teve alguns servidores que relataram para a gente que por algum motivo o Ctrl B não está funcionando. Então deve ser alguma configuração no navegador da pessoa, porque na maioria dos casos ele funciona. Deve ter talvez alguma configuração que impeça o Ctrl B, o atalho, funcionar. Portanto, para as pessoas que não estão conseguindo apertar Ctrl B, então você tem que obrigatoriamente, quando está lá no formulário, clica no botão salvar definição de formulário e depois clica aqui no botão salvar alterações no fluxo. Vamos lá, continuando. Pessoal, eu também comentei que eu cometi um erro quando eu publiquei a primeira versão. Eu optei por apagar o cabeçalho. E aquilo foi um erro meu. O pessoal da Prodeste viu o vídeo, chamou a minha atenção e disse o seguinte: Davi, olha, o objetivo não é esse, tá? Quando for cidadão, a gente recomenda que use o cabeçalho. Tá, Davi, mas agora que você apagou o cabeçalho, como é que você faz para colocar novamente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou no eFlow, na parte administrativa, vou copiar um cabeçalho de um fluxo já existente e depois eu colo aqui dentro. Simples assim. Vamos lá, vou fechar aqui, vou entrar no fluxo do eFlow, vou procurar um fluxo que eu conheço que está funcionando, por exemplo, esse daqui de registro de penalidade. Vou clicar em visualizar. Perceba que eu estou agora em um outro fluxo, tá, pessoal? Vou entrar aqui no registro de penalidade e eu vou clicar na opção de editor de modelo. E vou copiar aqui com Ctrl C para copiar. E agora eu vou voltar lá para o meu fluxo. Clico na tela inicial do eFlow Admin. Procuro pelo meu fluxo, que é esse daqui. Vou clicar no botão editar. Davi, por favor, volta a tela aí para a tela inicial. Davi, por que que o seu fluxo é o primeiro e por que que ele está azul? Pessoal, ele está azul porque eu marquei essa opção aqui que é fixar no fluxo. Então eu vou desfixar para vocês verem, tá? Quando você tira, ele ordena esse fluxo dentro da sua caixa. Como é um fluxo que eu estou usando muito, então eu marquei nesse botão aqui, que fica na parte superior do lado esquerdo, no nome do fluxo. Vou marcar novamente e vou confirmar. E aí ele vem aqui para o início da tela, dentro da sua caixa que você está trabalhando. Vou clicar no botão editar. E vamos voltar lá para o preencher formulário. Vamos então no modelo documento. E depois do nome formulário de convocação, eu vou incluir aqui o cabeçalho novamente. Esse cabeçalho, pessoal, é o cabeçalho padrão que você tem quando você está construindo um fluxo. Então é o primeiro cabeçalho que aparece. Eu posso mudar esse cabeçalho se eu quiser. O que é que a Prodeste pediu para a gente registrar aqui nesse curso? É o seguinte, esse cabeçalho,
ele está vinculado ao fluxo onde está o processo. O que é que isso significa, Davi? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou clicar aqui em pré-visualizar PDF. Quando eu clico em pré-visualizar PDF, vai aparecer aqui Governo do Estado do Espírito Santo e a Secretaria, que é a secretaria que tem posse do processo, desse fluxo. Uma outra forma de você construir seria, em vez de usar o nome do fluxo, mas usar o nome de quem está instanciando o processo. Se isso fosse um processo para o servidor, funcionaria. Mas como isso é um processo, um fluxo de um formulário para o cidadão, então eu teria que realmente usar esse cabeçalho aqui. Porque a gente tem duas opções, tá? Que é o seguinte: eu posso ter um fluxo construído com base no local onde está o fluxo, ou então construir esse formulário, esse documento final, com base em quem está instanciando esse fluxo. Como é o cidadão, então sempre vai ser essa opção. Mas se fosse um servidor, digamos assim, digamos que isso fosse um formulário para só os servidores preencherem. Isso significa que eu vou ter um servidor do IDAF, um servidor do IEMA, um servidor da SEGER, enfim. Na forma que esse fluxo foi construído, sempre vai aparecer esse mesmo cabeçalho. Sempre vai aparecer Governo do Estado e embaixo SEGER, para todos os servidores. Vou clicar aqui em pré-visualizar PDF, tá, pessoal? Por que que sempre vai aparecer SEGER? Porque esse fluxo está dentro da GPP, que é um setor da SEGER. E as opções dessas variáveis estão vinculadas ao fluxo. Mas eu poderia apagar essas três variáveis aqui e colocar, por exemplo, locais, usuário, patriarca, o nome, e embaixo colocar, por exemplo, locais, usuário, órgão, nome, tracinho, locais, usuário, órgão, sigla. Aqui também, tá? Eu teria que mudar, tá? Então, qual é a diferença desse cabeçalho aqui para esse? Ele está usando variáveis diferentes. Uma, que é essa aqui de baixo, está usando variáveis vinculadas a quem está fazendo o pedido, e a de cima está usando as variáveis vinculadas aonde está o fluxo. Portanto, se isso fosse um fluxo para o servidor e eu quisesse que o formulário aparecesse o cabeçalho de onde o servidor trabalha, seria essa parte aqui de baixo. Seria ter um cabeçalho vinculado ao servidor de onde ele trabalha. Aqui também eu teria que mudar, tá? Eu teria que ter um brasão vinculado ao local de onde o servidor trabalha, que seria essa opção aqui: locais, usuário, órgão, brasão. Então perceba que aqui eu estou com um outro tipo de variável. Aqui é do usuário e aqui é do fluxo. Então essa parte aqui de cima, que é o cabeçalho do fluxo, ele é recomendado para se usar em fluxos voltados para o cidadão. Fluxos voltados para o servidor pode ser o de cima ou pode ser o de baixo. Depende da sua regra de negócio. Se você quiser que apareça o cabeçalho de onde o servidor trabalha, então é o de baixo. Se você quer que apareça o cabeçalho do local que tem controle do fluxo, então é o de cima. Beleza, pessoal? Vou apagar aqui e vou manter esse cabeçalho.
Pronto, voltou ao normal. Se eu clicar em pré-visualizar PDF, eu consigo ver que agora eu estou com o formulário aqui preenchido. Não ficou muito bom aqui do lado, porque eu mudei a tabela. Então eu preciso fazer uma correção, tá? Vou vir aqui e vou ajustar um pouco mais. Vamos ver como é que vai ficar. Pré-visualizar. Pronto, ajeitou aqui. Eu poderia também entrar na imagem, mudar um pouco e estabelecer um tamanho padrão. Mas por enquanto, vamos deixar assim, tá? Vou clicar no botão fechar. E vamos salvar esse modelo de documento, porque eu não quero perder essas informações. Eu vou apertar Ctrl B, né, que é mais fácil, já ensinei para vocês. E vamos fazer o seguinte, vamos incluir logo os próximos arquivos, porque, salvo engano, naquela nossa lista de requisitos novos que a gente tem, eu vou abrir aqui a lista, tá? Nós temos incluir o cabeçalho, incluir todos os arquivos, campos obrigatórios e incluir laudo médico apenas quando o candidato se declarar como PCD, beleza? Vamos então incluir agora esses outros arquivos. Por enquanto, esses daqui já estão como obrigatórios no fluxo e esses daqui ainda nem sequer existem, tá bom? Vamos lá voltar para o fluxo. Pós-graduação é o nosso próximo arquivo. Então vou vir aqui em construtor de formulário. No final, eu clico aqui em arquivo, clico, seguro e arrasto. E vou colocar aqui pós-graduação. Lembrando, pessoal, que como esse campo é um campo do tipo arquivo, isso significa que eu também preciso escolher o valor legal. E como é um cidadão que está executando meu fluxo, então eu preciso colocar uma dessas opções aqui embaixo, que tem o nome cidadão começando, tá? Vamos partir da premissa que o cidadão vai ter essa pós-graduação em papel, ele vai escanear esse documento e fazer uma cópia simples, que é essa última opção aqui embaixo. Vou clicar nessa opção e o nível de acesso eu vou colocar como sigiloso, tá? E vou colocar como informação pessoal. Minha gente, a gente já fez essa configuração antes para os outros arquivos. Eu estou apenas revisando com vocês, tá? E complementando para concluir esse fluxo de acordo com os requisitos estabelecidos no edital de convocação. Vamos para o próximo arquivo, clico, seguro e arrasto, não tem muito segredo. O próximo nome do arquivo eu não lembro, então eu vou ver aqui na minha lista, e é experiência profissional, que é esse daqui. Então temos experiência profissional e qualificação profissional. Vamos voltar para o eFlow. Vou colocar aqui experiência profissional. Pessoal, nesse caso de experiência profissional, o candidato ele vai escanear todos os documentos dele relacionados às experiências que ele teve, por exemplo, carteira de trabalho, enfim, ele vai cumprir com os requisitos que tem lá no edital. Portanto, o cidadão ele vai escolher essa opção aqui, ó, cidadão, documento escaneado, cópia simples. Tá lá no final, tá? Às vezes não aparece direito, mas você tem que descer com a barra de rolagem, com as duas barras até o final, e aí tem essa opção aqui. Pronto, marquei, e também vai ser uma informação sigilosa para os documentos relacionados à informação da experiência profissional. Vamos clicar em salvar alterações. Vamos para mais um, que é a qualificação profissional. Vou clicar em arquivo PDF, clico, seguro e arrasto. Vou escrever aqui em cima, qualificação profissional. E novamente, o candidato ele teria que juntar todos os arquivos dentro de um único PDF. E eu estou partindo que esses arquivos eles são escaneados, porque é muito provável que esses arquivos contenham documentos em papel. Então eu vou escolher essa opção aqui, documento escaneado, cópia simples. E para o nível de acesso, eu vou escolher também sigiloso, porque eu imagino que dentro desses documentos tenha alguma informação sigilosa. E vou escolher a opção informação pessoal, clico no botão salvar alterações. Davi,
Os 3 primeiros arquivos estão como obrigatórios, mas os próximos 3, e aí? São obrigatórios ou não? Pessoal, a gente teria que ler o edital do ato de convocação. E eu sei que experiência profissional e qualificação profissional pode ser que não sejam obrigatórios. Eles vão ser obrigatórios quando o candidato indicar que tem experiência profissional. Pode ser que ele faça a inscrição e não tenha experiência profissional ou qualificação profissional. No caso de pós-graduação, aí é um pouco diferente, porque a forma que o edital foi escrito, ele indica que quando o candidato não tem diploma na área de TI, então ele tem que ter uma pós-graduação voltado para a tecnologia da informação. Pessoal, lembrando que eu estou falando de um caso concreto, que é esse edital aqui que eu vou abrir para vocês. Então, nesse edital aqui, tá certo? Nesse ato de convocação, junto com o edital de publicação, que foi esse daqui, ele dita todas as regras. E eu simplesmente estou falando as regras que estão no edital. Beleza? Vamos voltar lá para o eFlow. Então, nós temos esses 3 e temos mais um arquivo, que seria o arquivo do PCD. Então, o laudo médico para PCD. Vou clicar aqui em arquivo, clico, seguro e arrasto. E vamos colocar aqui laudo médico. Vou colocar aqui entre parênteses PCD, tá? Novamente, vai ser um documento provavelmente escaneado, que ele vai receber em papel, vai escanear. E o nível de acesso vai ser sigiloso. Vai ter aqui informação pessoal. Davi, e esse campo do laudo médico, ele vai ser obrigatório? Ele vai ser obrigatório apenas para as pessoas que se inscreveram como PCD. Então, por enquanto, eu não vou colocar nenhuma obrigatoriedade nesse campo. Vou clicar no botão salvar alterações. E nós colocamos aqui os 3 campos. Só que os campos estão no construtor de formulário. Eu fiz uma alteração no construtor de formulário. Portanto, eu tenho que abrir o editor de modelo e incluir as alterações que eu fiz no construtor de formulário. Vamos lá então, editor de modelo. Aqui no final eu vou colocar essas novas variáveis, que são pós-graduação, experiência profissional e qualificação profissional. E por último, laudo médico. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar o modelo. Vou apertar Ctrl B, que é mais fácil, para salvar tudo. E vamos publicar novamente essa versão aqui desse fluxo. Então eu vou vir aqui em ações e publicar. Confirmar a publicação. Deixa eu abrir aqui novamente os requisitos que foram solicitados para que eu alterasse esse fluxo. Então, a gente colocou a criação desses arquivos e colocou esses arquivos aqui como obrigatórios. Esse último item aqui, pessoal, eu vou fazer com vocês depois, tá? Que é incluir o laudo médico apenas quando o candidato se declarar como PCD, tá? Então, isso aqui eu vou ensinar numa próxima aula, tá bom? E o mais importante é que nós falamos sobre cabeçalho também nessa aula de hoje, porque eu tinha cometido um erro na última aula e aí a gente corrigiu, explicando para vocês direitinho como é que funciona o cabeçalho. Vamos voltar lá para o eFlow. Então, pessoal, nessa versão do eFlow eu já publiquei a segunda versão. Quando eu publiquei, a nuvem ficou verde, indicando que essa versão foi publicada, a segunda versão. Então, significa que se alguém tentar instanciar esse fluxo agora, significa que vai entrar na segunda versão. Beleza? E vou mostrar para vocês. Ó. Eu estou com a janela aqui aberta do eFlow. E essa janela, eu abri ela antes de publicar a segunda versão. Então, esse fluxo aqui, como eu não concluí ele ainda, e como o meu fluxo ele já está na segunda versão, significa que se eu tentasse enviar esses arquivos aqui, não iria funcionar, tá? Por quê? Porque a primeira versão saiu do ar
e nós estamos agora na segunda versão. Então eu vou clicar no X aqui em cima e vamos voltar lá para o Webflow e vamos clicar aqui em ações e instanciar a última versão publicada, que agora é a versão 2. Olha aqui em cima, versão 2. Se está na versão 2, significa que nós temos... Pessoal, aconteceu algum problema. Deveria ter todos os arquivos aqui e nós estamos na versão 2. Então, provavelmente, eu não salvei corretamente o arquivo lá no eFlow. Então, eu vou voltar lá para o eFlow. Voltei aqui. Vamos novamente no construtor de formulário. E, por algum motivo, não tem os outros 3 arquivos que eu coloquei. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar uma nova versão desse fluxo para conseguir incluir esses campos, tá bom? Vou clicar no X aqui. Vou clicar em ações versionar para ir para a versão 3 e vou incluir os campos novamente, tá bom? E para não ficar muito cansativo aqui, essa inclusão, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo, vou incluir os 3 campos e depois a gente continua. Pronto, pessoal, eu incluí os 3 campos novamente. Então agora eu vou salvar novamente as definições desse formulário. Salvei. Vou clicar aqui no botão salvar alterações do fluxo. Salvei. Vou clicar em preencher formulário e ver se está aqui dentro. Vamos ver. Então, temos aqui diploma, pós-graduação, experiência profissional, enfim. Acho que agora está tudo certinho. Só que eu coloquei aqui PDF, olha. Então eu vou colocar PCD. Salvar novamente as alterações. Salvar a definição. Beleza? E salvar aqui também. Pronto. Então, em preencher formulário, aqui no editor de modelo, eu vou, por garantia, eu vou apagar aqui essas variáveis e vou incluir novamente elas, tá bom? Então, em formulário, pós-graduação, experiência profissional. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu estou fazendo isso porque o nome dessas variáveis, elas mudam de acordo com o que você escrever lá no construtor de formulário. E como eu precisei alterar o construtor de formulário, então pode ser que ele não reconheça aqueles campos, tá bom? Então vamos salvar aqui. Salvar novamente. E vamos publicar esse fluxo. Então perceba que agora eu estou na versão 3, tá? Por quê? Porque por algum motivo os campos não apareceram lá para mim. Então eu precisei gerar uma nova versão do fluxo, editar novamente e vou publicar novamente. Então agora eu vou publicar novamente. Publiquei. Vou fechar aqui essa abinha, porque essa aqui não serve mais, que é o fluxo antigo. E vamos novamente em ações, instanciar a última versão publicada. Então nessa versão 3 agora, que vocês estão vendo, vamos ver se o Webflow trouxe para mim todos os campos que eu criei. Então temos agora ficha de inscrição, currículo atualizado, diploma, pós-graduação, experiência profissional, qualificação profissional, laudo médico e pronto. Então vamos fazer o seguinte, vamos testar esse fluxo agora. Vamos colocar todos esses arquivos, fazer um teste e ver se ele vai aparecer para mim na caixa lá do grupo que eu criei. Pessoal, eu queria lembrar que eu criei arquivos de testes especificamente para esse fluxo. Recomendo que você faça o mesmo no fluxo de vocês. Vou clicar agora em escolher arquivo e vou selecionar um arquivo para cada um desses campos aí que estão preenchidos. Pessoal, no caso do último arquivo, ele só deveria ser utilizado por quem é PCD. Depois, pessoal, em uma outra aula, eu vou colocar uma regra de negócio dentro do fluxo para esconder esse campo.
Então, como eu não me inscrevi nessa seleção como PCD, então eu não vou preencher aqui esse campo aqui, tá bom? Vou clicar no botão enviar. Pronto, pessoal, então ele concluiu o fluxo, ele encaminhou para o eDocs as informações. Olha aqui o texto, ó. O formulário de convocação foi enviado com sucesso. Protocolo eDocs. Link do protocolo. Como eu estou usando o ambiente de treinamento, ele está mandando as informações para o ambiente de treinamento. Enfim, vamos ver lá como é que ficou no eDocs. Então no eDocs eu tenho agora esse novo encaminhamento dentro desse grupo de trabalho, e esse encaminhamento conterá todos os arquivos que eu enviei. Vocês lembram que agora os 3 primeiros arquivos entraram como obrigatório? Isso significa que se o cidadão não selecionar um arquivo, o sistema não vai permitir porque aquele campo está como obrigatório. Eu vou instanciar mais uma versão desse fluxo para mostrar para vocês, tá? Então, se eu instanciar novamente e se eu tentar encaminhar essa solicitação sem preencher esses 3 campos, que é ficha de inscrição, currículo atualizado e diploma, o eFlow não vai permitir. Por favor, confira o formulário e corrija as pendências antes de enviá-lo. Então, temos aqui 3 pendências e o eFlow só vai permitir dar andamento a esse fluxo se esses campos forem preenchidos. Pronto, pessoal, é isso. Essa foi a aula de hoje. Nós fizemos uma correção no cabeçalho, colocamos campos como obrigatório e incluímos mais campos do tipo arquivo dentro desse formulário. Obrigado pela atenção e até a próxima.